algumas pessoas... Ah, tá. Deu. Agora vai começar a gravar. Então, tá tudo certo, nenhuma dúvida? Então, eu vou falar até 7h20, 7h25, daí a professora Carla entra. De manhã foi muito bom, porque assim, ó, até eu, que trabalho na prefeitura, só que eu presto serviço para a PAI, né? Eu estou à disposição da PAI. Até eu tirei algumas dúvidas, né? Foi muito bom, porque assim, a prefeitura é muito grande, né? Curitiba é enorme, tem muitas escolas, tem muita coisa, né? Então, nem, tem coisas que às vezes você também não fica sabendo, né? Como que a prefeitura está atuando, tá? Então, vamos à nossa aula de hoje, tá? Então, hoje eu vou encerrar essa parte introdutória, né? Que é a primeira parte lá do nosso planejamento. É a parte da organização, como que a escola se organiza, qual é o papel da pedagoga, que daí hoje a Carla vai reforçar, que ela é pedagoga, né, já há muitos anos, ela está no chão da escola, ela trabalha em escola pública há muitos anos, tá? E daí nós encerramos essa parte, a partir de semana que vem eu vou trabalhar já as questões da aprendizagem, tá bom? Vamos ao nosso material de hoje. Uni Andrade. Meu Deus, como está passando rápido, né? Quando eu vejo, eu já tenho que preparar a aula para outra semana. Então, hoje eu postei lá. O que eu postei? Ah, vamos ver se eu consigo abrir, né? A, pe... a pecinha aqui não é muito boa. Vocês estão vendo o artigo? Ou não? Tá aparecendo os documentos, prof. O arquivo não. Pois é, que engraçado. De manhã dá certo e de noite não. Estão vendo agora? Ainda não, prof. Não? Vocês. Opa, chegou mais alguém. Estão vendo ou não? Não, né? Mas que Continua não engraçado. aparecendo. Pois é. Eu vou parar aqui para ver. O que eu faço de errado? Porque assim é. A gente mexe com tanta coisa. Vamos ver. Ó, material postado. Permitir. Aparece não. Ai, ai. Não está aparecendo, né? Eu já tentei de todas as maneiras, ó. Ai, vou fazer diferente. Vamos lá, uma hora dá certo. Senão eu vou falar para não perder muito tempo, que daqui a pouco a professora entra. Então, eu postei lá para vocês um artigo que fala, né? Que ele vai trazer para nós, tá? Sobre a organização do trabalho pedagógico, a reflexão sobre a prática pedagógica do professor como eixo para melhoria na aprendizagem dos alunos do ensino médio e da educação profissional. Então, esse texto eu postei mais como material complementar, né? O que é o material complementar? Um material de estudo, de apoio para vocês, tá?
Então, é mais de apoio. Ele vai trazer aqui a questão do ensino médio, das condições do ensino médio, do ensino profissionalizante, porque às vezes acontece, né, do Estado, você vai trabalhar com ensino profissionalizante e muitas vezes você vai ser pedagoga do ensino médio e lá tem o ensino profissionalizante, que nós chamamos lá de pós-médio. Tá? Então, é um texto aí de apoio para vocês nesse aspecto. Um outro material que foi postado é a competência em educação e o conceito pedagógico. Que isso nós já discutimos bastante nas duas últimas aulas, a questão do quê? O que é esse pedagógico? Se fala tanto em pedagógico, e o que eu vejo muitas vezes? As escolas fazem o quê? Uma salada de fruta. O que é o pedagógico? O pedagógico é a parte do PPP, do projeto político pedagógico, da formação contínua dos professores, da questão do apoio, do processo de ensino-aprendizagem, tá? Do processo aqui de ensino-aprendizagem. Vamos ver, né, se eu consigo. Tá? Então, aqui nós vamos ter aqui. Preciso descobrir o que eu faço de errado. Uma hora eu descubro, tá, meninas? Aqui, né? O que ele vai trazer? Uma reflexão sobre o significado pedagógico, o papel da investigação em educação nacional e internacional. E esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia da escola, eu falo sempre assim, que escola você muda de endereço, porque os problemas são sempre os mesmos. Você só muda, às vezes você troca de escola, você pensa assim, eu vou trocar de escola, aquela escola é melhor. Quando você chega lá, tem os mesmos problemas, as mesmas situações, tá? As mesmas coisas aí, tá? Diante da situação, tá ok? Aí nós temos aqui, o que esse texto vai trazer? Ele vai abordar a questão do construtivismo, que é uma abordagem de competência no processo de ensino-aprendizagem. Por mais que eu adote um método mais tradicional, ou eu sempre tenho que entender que o estudante, a criança, ela vai construir o conhecimento. E eu tenho que dar possibilidades para que ela execute esta construção. Tá? E aqui o texto vai trazer uma investigação multidisciplinar, tá? Que constrói, né? Que vem contribuir, tá? Que vem contribuir com o processo aqui de ensino-aprendizagem, tá? Ele vai trazer é um texto que não é longo, tá? Ele tem 6 laudas. Quem não leu, eu sugiro que leia, que na próxima aula nós vamos adentrar, né, nesse assunto da questão do processo de aprendizagem, das competências. A Carla está entrando aí. Oi, Carla! Tá, eu vou falar mais um pouquinho aqui, daí você já começa, pode ser? Cadê a Carla aí? Hoje eu falei até o nome errado dela, hein, Carla? Agora está aparecendo o teu nome certo. Carla Cristina, o teu microfone está desligado. Microfone. Boa noite.
Eu só vou terminar aqui daí eu já vou dar a palavra para você. Fica A tranquila, Carla, ó, Edi. deu um show hoje de manhã, meninas. Um show. Capaz. A Carla, ela tem muita competência, mas ela tem vergonha de falar, né, Carla? É isso? Muita vergonha. Eu sempre te joguei para falar, né, Carla? Sempre me pôs na fogueira, né, Edi? Eu botava ela para colocar, para ministrar curso na marra. É verdade. Ai, né? Então, né, para eu fechar esse assunto, então eu gostaria, meninas, que vocês lessem o texto lá que eu coloquei como complementar, falando do ensino médio, da questão profissionalizante, você fica como um ponto de apoio. Mas esse texto que eu postei lá, esse sobre o conceito de competência, do processo de aprendizagem, né? Essa investigação, essa reflexão do conceito de competência. O próprio BNCC, e hoje nunca se falou tanto em competência, e tem muita gente ainda que não entende o que é competência. Então, na próxima aula, nós vamos adentrar nessa questão do processo de aprendizagem, ok? Então, eu vou deixar a Carla com vocês, tá? Carla Cristina Grande, tá? E ela, hoje de manhã, ela explicou muito bem para nós, né? Porque existe muita coisa que as redes sociais postam, muita falação de como que as escolas elas estão organizadas. E assim, ó, hoje de manhã eu fiquei muito feliz de ouvir a fala da Carla, porque eu sei que a Carla ela é uma pedagoga comprometidíssima, né? Para eu elogiar uma pedagoga, eu demoro. Quem trabalha comigo sabe, né, que eu sou muito criteriosa no sentido de quando nós estamos formando pessoas, e principalmente os nossos pequenos. Eu falo que os nossos pequenos, eles não têm culpa dos nossos erros, eles não podem se transformar vítimas, né, de uma sociedade que não foram eles que construíram, que fomos nós adultos, tá? Então, eu vou deixar, ela é pedagoga, eu passei já o currículo dela para vocês, ela tem uma experiência excelente, eu vou deixar a Carla, eu vou desligar o meu microfone, tá? E é com você, Carla. Ó, obrigada. Essa turminha aqui são umas fofas, Carla. Ó. Que bom. Já até vi ali, já estão me dando boas-vindas. Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por darem essa oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, fazendo um momento de um diálogo, um bate-papo, né? Esse é o assunto, é um bate-papo bem prazeroso, em que eu vou contar um pouquinho como é a minha prática, o trabalho do pedagogo nos dias de hoje. Quero agradecer a Edi mais uma vez por todo o carinho, pelo convite, né? Como ela falou, ela sempre me joga na fogueira, ela gosta de me ver no meio do fogo. Mas a Edi é um chuchu, a gente trabalhou muito tempo juntas, ela é uma pessoa extremamente competente, carinhosa, afetiva, amorosa, e assim mora no meu coração. Então, Edi, muito obrigada pela oportunidade. E vocês, né, nossas companheiras de trabalho, a Edi comentou que vocês estão quase com um pezinho lá, né, na formatura, então, assim, quero desejar a vocês uma excelente carreira, uma excelente profissão, e que vocês se sintam bem felizes e acolhidas na pedagogia. Sejam bem-vindas ao nosso trabalho, que não é fácil, vocês já devem estar verificando isso com as aulas da Edi, o quanto é difícil, e no dia a dia mais ainda, né? Não vamos nos iludir que seja só flores, não são só flores, são pedras também, mas são as pedras que nos ensinam, elas que nos trazem desafios e nos fazem ser as pessoas melhores que somos a cada dia.
Tá bom? Então, assim, eu trabalho já pela Prefeitura Municipal de Curitiba há 26 anos, então já tem um tempinho aí. Fiz outras coisas, né, enquanto professora, pedagoga, tutora, orientadora, fiz muita coisa nessa vida aí. Mas meu pé no chão é a escola. Eu sempre brinco que eu não saberia fazer outra coisa na minha vida senão a educação. Já tentei, né, fazer um ponto cruz, fazer outras coisas aí, vender Natura, Avon, Boticário, mas não deu muito certo, não. Continuo ali na educação, é uma coisa que me dá muito prazer e eu não saberia realmente fazer algo diferente. E assim, nesse tempo de pandemia, nós estamos vivenciando um trabalho como pedagogo bem diferente. Quem trabalha já na área ou já, né, atua em home office já percebeu como está muito diferente esse trabalho. E do pedagogo não fugiu a regra. Quando nós estávamos na escola com atividade presencial, nós tínhamos uma meta a seguir, um trabalho a ser desenvolvido, que era estar bem próximo do professor e trabalhar muito com ele o planejamento. E focar sempre no objeto de trabalho nosso, que é o aluno, que é a criança. Então, assim, eu sempre brinco, e as professoras, algumas até às vezes não gostam muito dessa minha fala, mas eu sempre coloco que o nosso fruto de trabalho, o nosso fruto do ganha-pão, do salário, é o aluno. Então, eu posso, enquanto professor, enquanto pedagoga, enquanto gestor, servidor, né, municipal, ou mesmo trabalhar no sistema privado, eu posso inventar 1000 coisas, mas eu não posso perder o foco, que é o meu aluno. Então, assim, quando nós estávamos na escola, nós trabalhávamos muito com o professor a questão do planejamento, da rotina. Então, no cronograma da semana, nós dividíamos o nosso trabalho numa rotina. Isso era redondinho, perfeito, acontecia? Não, né? Então, assim, o problema maior do trabalho do pedagogo na escola é o tempo. Nós não temos um tempo suficiente para sentar com o professor e ficar ali auxiliando, planejando, mediando, pensando em estratégias diferenciadas para que esse professor possa aplicar na sala de aula. A gente até tenta, mas não tem tempo suficiente. Você se programa para fazer uma permanência concentrada em que vai trabalhar uma questão bem bacana que o professor pode aplicar na sala, e chega um pai que faz muito tempo que você está atrás, já ligou, já mandou bilhete, já convocou, e ele não apareceu. Tá o conselho tutelar atrás, e ele nunca vem à escola. E nesse dia ele resolveu aparecer. Então, o que acontece? Nós deixamos tudo e vamos atender essa família, porque geralmente é aquela criança que precisa mais de uma atenção, que está com uma dificuldade de aprendizagem, está com algum problema, e a gente precisa ouvir essa família e tentar mediar. Então, o tempo do trabalho do pedagogo na escola, no sistema presencial, ele é muito reduzido mesmo. Acaba sendo engolido por documentos, pelo burocrático, e ali a conversa, o diálogo, o pé no chão com o professor, muitas vezes é comprometido. Já nesse tempo de pandemia, até falei de manhã, né, que se tem alguma coisa boa que a pandemia nos trouxe, foi o trabalho remoto do professor com o pedagogo. A partir do momento que nós, enquanto município, paramos no dia 12 de abril, com as aulas presenciais e ficamos em casa fazendo atividades diferenciadas, o pedagogo e o professor se aproximou. Porque foi o momento que nós tivemos para escutar o professor, pensar no quais estratégias, diferentes linguagens e mediações adequadas para cada estudante, pensando no nível de cada um e não deixando ninguém de fora. E foi um momento bem pensado. Nós fazemos cronograma e colocamos nesse cronograma uma reunião semanal com a equipe gestora da escola, que é uma parceira, que pode e tem que estar falando a mesma língua, né, a escola toda na mesma língua, para que ela caminhe de uma forma harmônica e propícia para que esse estudante aprenda, para que as famílias estejam mais participativas da escola, então precisa disso. E principalmente o pedagogo, então nós fazemos reuniões semanais com os professores, momentos de estudo, tudo online, e que no momento lá presencial era mais complicado. Então, se a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi isso, né? E assim, na escola, a gente trabalha muita coisa enquanto pedagogo.
né? Não é só, eu atendi o meu aluno, atendi o professor, respondi alguma questão que o pai queria, mas nós trabalhamos muitas coisas, que a gente chama lá o currículo oculto. E na pandemia não é diferente. Eu estou em casa, mas eu tenho um objetivo em mente, uma meta a ser traçada, pensando lá na minha base nacional curricular, no plano curricular que a Prefeitura Municipal de Curitiba adota desde 2016, e no que o meu aluno precisa aprender realmente. Então, eu trabalho esse conteúdo e foco muito nesse currículo, mas também eu tenho esse currículo oculto, que é tudo o que eu posso e devo fazer para que a criança aprenda, que aquele estudante consiga avançar, se desenvolver, mostrar o seu potencial, seja uma criança de inclusão ou não. Tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que está acontecendo esse processo de trabalho remoto durante essa pandemia na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Então, assim, dia 23 de março, nós ficamos em casa. E aí, um decreto municipal antecipou o nosso recesso de julho para essa data. Então, nós ficamos de 23 de março a 12 de abril em recesso escolar. Após esse período, nós já começamos com o trabalho remoto. Então, como que está acontecendo isso? As professoras do departamento e do Núcleo Regional de Educação gravam videoaulas para os estudantes e vão passando na medida do possível ali na semana. Geralmente são 3 disciplinas, 3 linguagens por dia. E aí o município fez uma parceria muito bacana com o Estado. Então, nós temos o canal da TV, que é o 9.2, que é o canal da TV Paraná, o 4.2, que é o canal da Rede Massa, e também é disponibilizado no YouTube. Então, tudo que é trabalhado por essas professoras fica gravado e os alunos, os familiares, têm ali disponível o período todo. Então, desde o dia 12 de abril até os dias atuais, nós estamos com essas videoaulas, que a gente chama. E qual é a função da família nesse momento que acontece a videoaula? Então, as crianças assistem, com a ajuda do pai, com a supervisão do pai, e registram no caderno, no materialzinho que eles têm, a atividade daquela aula. Então, tem o conteúdo, o tema abordado, trabalhado por essa professora, e eles vão registrando no caderninho, fazendo atividade. Para que, se houver um possível retorno às aulas, a gente ainda não sabe, né? Aliás, acho que ninguém sabe, não temos certeza de nada deste ano 2020, né? Tudo diferente. Mas caso aconteça esse retorno, essa criança vai até a escola, vai levar esse material e o professor vai fazer as correções devidas daí, posteriormente. O que acontece que nós não conseguimos atingir 100% essas crianças, por conta de N razões, né? Primeiro, assim, algumas famílias não têm acesso à internet. Outras até têm, mas o pacote de internet, a franquia acaba muito rápido quando vai assistir pelo YouTube. Outros têm TV, mas não conseguem sintonizar o canal. Né? O exemplo aqui da minha casa, não consegui sintonizar o canal, então eu assisto pelo YouTube. Não é só a criança e a família que assiste, mas o professor, o pedagogo, o diretor, todos os servidores assistem essas videoaulas, para que todos saibam o que está acontecendo e o que está sendo trabalhado nesse momento, né, de conteúdo. Nós já fechamos o primeiro trimestre, agora está sendo trabalhado os conteúdos do segundo trimestre. E esses alunos, então, assistem essa aula, registram no seu caderninho e fazem atividade. O professor, da mesma forma, ele assiste essa aula, ele planeja essa aula, como foi trabalhado na videoaula, mas ele pensa numa ampliação curricular. Se a aula retornasse amanhã, o que eu iria trabalhar com o meu conteúdo, com o meu aluno a mais do que está lá na videoaula? Então, tem uma planilha que o professor, além de planejar no seu caderno, lá no seu diário, ele preenche essa planilha semanalmente da videoaula que assistiu, coloca essa ampliação curricular, pensando em todos os níveis de escrita, os níveis que as crianças se encontram e o que ele pode fazer para adequar para aquelas crianças que têm dificuldade, as crianças que têm uma deficiência, as crianças que estão além, né, superam o esperado aí. Então, é pensado num todo, num coletivo. E o pedagogo da mesma forma, assiste às videoaulas, faz a sua planilha, recebe a planilha dos professores,
analisa isso tudo, dá uma devolutiva para o professor, conversando com ele do que mais pode ser feito, do que pode ser ampliado, do que pode ser retomado, qual estratégia, recurso que deve ser utilizado para que essa criança aprenda e desperte cada vez mais a potencialidade. Então, o pedagogo age nesse sentido, ele trabalha essa questão mais próxima do professor. E, semanalmente, também nós, pedagogos, enviamos a nossa planilha de trabalho para a pedagoga de referência do Núcleo Regional de Educação, que é a qual faz a compilação desses dados e repassa ao departamento, garantindo, assim, o nosso salário, né? Cumprindo a carga horária. Então, começa lá do estudante, do professor, do pedagogo, todas as pessoas que estão trabalhando ali na escola, acontece dessa forma para garantir o cumprimento da carga horária. Só que, como nós não temos a garantia de que todas as crianças estão, né, tendo acesso a isso, então criou-se também um decreto de que a escola, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da bandeira aí que Curitiba esteja no Covid, né, a partir da manhã parece que já vai voltar para a amarela, então dá um respiro até para a gente, né, a escola abre e recebe as famílias para que elas levem para casa, um representante da família leve para casa, atividade impressa. Então, o professor assistiu a videoaula, fez os registros, pensou numa ampliação curricular, e aí ele vai colocar isso num planejamento, vai enviar para nós, pedagogos, e nós vamos olhar e verificar qual atividade que cabe dentro daquela videoaula para complementação. Então, se a criança está assistindo, ela vai já perceber na atividade impressa, puxa, aula número 11 de história, trabalhou isso, os imigrantes, e a professora agora está colocando alguma coisa ali, para avançar. E aquela criança que não tem acesso, né, ou por conta de tudo que eu falei, ou pela questão da organização familiar mesmo, que a família voltou a trabalhar e não está tendo tempo para auxiliar essa criança, então ela não está tendo acesso a isso tudo, é através dessa atividade que vai garantir a carga horária dela. Claro que a gente sempre fala da importância da videoaula, que isso é a primeira coisa que é cobrado. Mas a gente sabe que não vai conseguir atingir 100%. Então, nós enviamos essas atividades. As famílias levam para casa e daí na próxima quinzena, no próximo mês, trazem isso preenchido. Vocês vão me falar, nossa, que legal, vem tudo 100%? Não, não vem, né? Muitas famílias nem abrem o pacotinho que vai para casa. Ou outras até abrem, daí vem meio sujinho e tal, né? Responde uma coisinha a outra, mas assim, às vezes não conseguem, ou não compreendem, não dão a devida importância a isso. Então, o que acontece? A gente ainda tem esse desafio, né, de atingir todas as crianças, de todas as formas que ainda não conseguimos. É a minoria? Mas ainda não conseguimos. Então, assim, o professor chegou essa atividade na escola, a criança realizou. O que o professor faz? Ele, após um período, né, de cuidado, aí por conta da pandemia, nós deixamos um período, essas atividades lá de quarentena na escola, e depois, a nossa escola é numa quarta-feira que acontece isso. As professoras vão até a escola, pegam esse material para fazer a correção dessas atividades. Então, para ficar um pouco mais fácil a vida do professor e também pensar um futuro retorno aí e a gente ter alguma coisa de concreto de avaliação dessas crianças, nós fizemos, enquanto setor pedagógico, uma planilha. E o professor regente tem essa planilha com as diferentes linguagens ali, então, história, geografia, português, matemática, e o professor de área também tem a dele. Então, área é o professor de ensino religioso, professor de ciências, de biblioteca, de arte, educação física, também tem a planilha deles. E a educação infantil. Na nossa escola, nós temos 2 turminhas da educação infantil, uma turminha com crianças de 4 anos e uma de 5, que também possuem uma planilha, só que daí diferenciada. O que nós pensamos para a correção? Então, assim, a prefeitura adota, em vez do parecer descritivo, que é aquela que registra, né, escrevendo tudo sobre a criança, nós temos alguns critérios e conceitos. Então, já vem do departamento pronto, por trimestre, divididinho, certinho, os conteúdos que cada professor trabalha. O que nós pensamos nessa planilha de correção? Vamos aliar os conceitos que já estavam prontos nessa planilha que é oficial, né, da escola, que se chama Avalia,
e colocar isso para o professor. Assim, ele pode estar usando desse critério e também fazendo depois a devolutiva para a criança. Então, o critério utilizado é atingiu, ainda não atingiu, atingiu parcialmente, e supera o esperado. Então, assim, quando a criança não atingiu ainda aquele conteúdo, nós procuramos colocar o que ele já domina, para que ele possa, ele mesmo, perceber, nossa, eu já sei tudo isso, falta só um pouco. E valorizar esse potencial, né? Fazer com que ele se sinta cada vez mais estimulado à aprendizagem. E não falar, nossa, eu não sei nada. Eu não sei nem o meu nome ainda. Então, a gente tem esse cuidado. E essa planilha, então, o professor registra ali a atividade que recebeu, conforme esses critérios, e depois de um período, ele faz a devolutiva individual para essa família, através do grupinho do WhatsApp. Nossa escola, então, fez assim, nós criamos o grupo do WhatsApp para todas as turmas da escola. Então, o professor regente e os professores de área, junto com os pedagogos e a direção, estão nesse grupinho do WhatsApp, e para tirar dúvidas, seja das famílias, seja do conteúdo, do que for. E nesse grupo, os professores dão, assim, eles passam videozinhos para explicar o conteúdo da aula. Por exemplo, a aula de história hoje do 3º ano falou sobre a cultura africana. Então, o que a professora já fez? Ela assistiu a aula antes lá no YouTube e ela já gravou um videozinho explicando a atividade e o conceito trabalhado na aula. Então, assim, fica um pouco mais tranquilo para as famílias, porque eles estão trabalhando, muitos não têm o contato com a educação como nós temos, né? Então, assim, não tem a metodologia adequada para trabalhar. Então, na medida do possível, o professor coloca nesse grupinho do WhatsApp essas questões. Colocam também vídeos, atividades, fazem adequações e tudo mais. Só que para a devolutiva do que a criança registrou e entregou ao professor, é feito no individual, para não expor ninguém. Então, a professora passa a mensagenzinha avisando, né, fulaninho fez a atividade, tirou o conceito tal, precisa só avançar aqui, ali, pontua isso, para que a família tenha ciência de como está o desenvolvimento dessa criança. E depois possa também, o professor está cobrando isso, né? Porque é uma forma de avaliação, saber como é que a criança está. Quem não está entregando nada, infelizmente vai estar lá, né? Não registrou, não atingiu, não entregou. Então, assim, fica complicado nesse período de pandemia ter uma avaliação real. Muitas crianças também trazem tudo pronto, mas com a letra da mãe. É a mãe que faz tudo. E aí, como o professor administrar essa questão? Alguns, vou dizer para vocês, que ficam muito bravos, né? A mãe fez, eu vou dar parabéns para a mãe em vez da criança. Então, o nosso trabalho de pedagogo até aí é mediar a situação, esse conflito, para que a criança não seja exposta e o professor também não fique magoado, não se sinta desestimulado de estar fazendo uma atividade bem bacana e a criança não valorizar, a família não valorizar, né? E a gente sempre coloca que a importância do nosso trabalho é a parceria. Então, não existe um trabalho só do professor ou só da família, mas a parceria dos dois. Então, assim, a organização familiar neste momento é muito necessária. A escola está fazendo, assim, o que ela pode, está tentando, está se ajustando, não tem uma receita para isso, né? Então, nós estamos aprendendo no dia a dia. E a família também. Aquela família que é parceira, que senta com o seu filho, que assiste a videoaula, ou não consegue assistir, mas pelo menos senta um pouquinho para ajudar na tarefinha, não fazer, mas ajudar, né? Incentivar essa criança, faz toda a diferença. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Marcos Meyer e ele colocou bem isso, a importância de você fazer uma revisão, de você estudar, de você fazer a tarefa novamente em casa, para que o conteúdo seja aprendido. Você só viu na videoaula, fez a atividade e fechou seu caderno e pronto, foi fazer outra coisa, você não teve aprendizagem. Ficou ali registrado na memória curta e pronto. Quando eu for pedir aquele conteúdo, já esqueci, não sei mais. E se eu verificar esse conteúdo de diferentes formas, com diferentes estratégias, diferentes linguagens, diferentes conceitos, revisando, refazendo, pensando novamente sobre,
aí sim, né, eu consigo levar esse conteúdo para a memória de longo prazo e aí realmente acontecer a aprendizagem. E esse é o nosso papel na escola. Então, nós precisamos fazer com que os conteúdos importantes, essenciais para a vida do ser humano, sejam realmente aprendidos. É um desafio muito grande, né? O que mais? Então, assim, a criança assistiu a videoaula, registrou, ela pegou a atividade impressa, ela entregou para o professor fez essa planilha, deu a devolutiva, nós, enquanto pedagogos, mediamos todo esse processo, verificamos o que mais a gente pode estar fazendo, fazemos as nossas planilhas também, pensamos nas adequações que poderíamos fazer com esse professor. Então, é o momento que nós estudamos, que é uma coisa bem importante. Na escola, o pedagogo não tem tempo de estudar. Se ele quer estudar, ou ele vai fazer curso, ou estuda à noite, fora do horário de trabalho. E agora, na pandemia, nós conseguimos estudar, que é uma realidade muito legal, né? Então, assim, eu vejo a minha planilha, acrescento e anoto as coisas importantes, vejo o conteúdo que está sendo trabalhado e vou pesquisar. O que eu, pedagoga, posso contribuir para que esse professor avance no pensamento, no estudo, e isso reflita lá para o estudante, tá? O que mais? Então, temos assim, a questão da parceria, bem importante, que eu já comentei, família e escola, nós não conseguimos nada sem essa parceria. E uma questão bem importante também, a afetividade, né? Então, assim, o professor estava um pouco desmotivado, o estudante desmotivado, cansado, ele não tem o contato mais com o amigo, não tem aquele momento do abraço, da interação. Então, o que fazer para que essa criança não desanime, o professor não desanime, o pedagogo não desanime, ninguém desanime. Então, portanto, a necessidade dessa parceria bem efetiva, um trabalho bem homogêneo da escola, a questão da gestão escolar está bem próxima desse pedagogo. Nós não podemos fazer nada sem esse diretor, esse gestor estar nos apoiando. Então, durante o nosso cronograma semanal, nós já temos toda segunda-feira um momento de reunião com a direção. Nesse dia de reunião, nessa hora que nós ficamos em reunião, nós traçamos a pauta para a semana, o que vai ser estudado, o que vai ser levado de momento de formação, o que vai ser trabalhado na reunião com toda a equipe, com todos os servidores. Ali definimos as permanências concentradas, que são momentos bem legais, onde o professor que atende aquela criança da turma, seja de área, ou seja o regente, seja de biblioteca, ou de ciências, todos os professores estão nesse grupinho, né, participam dessa permanência concentrada para estudar, pensar no planejamento, pensar diferentes linguagens, pensar o que dá para ser trabalhado com a tecnologia que está aí hoje, que a criança está utilizando muito, e que às vezes a dificuldade é para o professor e não para a criança, né? Eu brinco que essa pandemia me fez, meu Deus, aprender, mexer em muita coisa que eu não sabia. E até hoje ainda grito para minha filha, socorro, vem me ajudar aqui, né? Porque é muita novidade, muita novidade. E a gente já não é tão novinho, então tem que buscar aí as parcerias para conseguir dar conta dessa tecnologia. E a gente tem que buscar isso na escola. E eu não posso deixar de lado esse aprendizado que está ali, né? A Base Nacional Comum Curricular traz como competência a tecnologia digital. E eu preciso aliar isso no meu planejamento, aliar isso na minha aula. Não posso mais pensar numa aula de quadro e giz, ou só de recorte, colagem, pronto. Não. Eu preciso aliar tudo o que está à minha volta, todas as ciências, e puxar nessa tecnologia para que a criança aprenda, né? Eu tenho que buscar tudo que é de metodologia, de recurso, para facilitar o meu trabalho, mas principalmente pensando no meu aluno, na aprendizagem dele, no desenvolver a potencialidade dele, seja uma criança de inclusão ou não, né? Todos, nós temos que pensar hoje em todos na escola, que se chama a equidade. Nós não podemos deixar ninguém para trás, jamais. Então, é isso. Nós fazemos, além de tudo, isso que eu já contei um pouquinho, no dia da entrega da atividade também, nós fazemos alguns mimosinhos para essas crianças e essas famílias, pensando na afetividade e nesse entusiasmo pela escola que não podemos deixar apagar, né? Nós temos que acender esse fogo, não apagar. Então, assim, dependendo do mês, nós inventamos algumas modas aí. Mês passado foi o mês junino.
Então, assim, nós enviamos no saquinho de atividade um pacotinho também de milho pipoca, para que essa criança faça com a família. Então, dentro do pacotinho já estava a receita de como fazer uma pipoca simples, né, tranquila ali com a família, e que possa até estar dividindo isso com os outros irmãos, para trabalhar esse conceito, né, da divisão, da cooperação e tudo mais. E indo a receitinha já faziam também. E atividades juninas, algumas gravadas no vídeo, que eram brincadeiras tradicionais e atividades. Gravamos a dança junina, que não podia deixar de acontecer. Então, nós, cada um na sua casa, gravou um pedacinho da música, nós finalizamos e enviamos para as famílias. A devolutiva foi muito bacana, porque algumas famílias que realmente já tinham crianças que estavam ficando depressivas, angustiadas, ansiosas por conta da pandemia, e se viram e viram a professora da sua turma, a sua professora, que é a quem ela tem um vínculo, e não a professora da videoaula, que ela não conhece, e que muda de vez em quando, não é a mesma do começo ao fim, quebra-se o vínculo, mas ela viu na dança a sua professora. Ela viu no videozinho elaborado pela professora, a sua professora, aquela que ela dá aula, que ela está ali todo dia, e que quem já estava com a professora no outro ano e seguiu com a turma, pense o vínculo maior que tem ainda. Então, assim, o retorno das famílias foi muito bacana, muitas falaram que as crianças, algumas até choraram de alegria. E um videozinho que nos emocionou muito foi do menininho do primeiro ano, que não tem nem 6 aninhos ainda, que quando nós lhe mandamos o milho pipoca, nós colocamos um recadinho bem simples, mas mais ou menos dizia assim, a escola municipal tal, né, envia para você esse recadinho, nesse momento nós queremos enviar esse milho com carinho, com um abraço sabor pipoca. E aí, essa criança de primeiro ano, o pai gravou o vídeo dela lendo, silabado, né, com dificuldade, mas leu para nós. E quando ela terminou de ler o bilhete, ela fez a inferência aquilo. Então, ela falou, prof, falou o nome da professora, né, você mandou um abraço para mim, sabor pipoca. Então, assim, além de ter lido, compreendeu. E aí a função da escola. Então, nós ficamos com vontade de moer, né, de amassar aquela criança, porque ela deu conta em casa, com o auxílio dos pais, com o auxílio da videoaula, com o auxílio do professor, mas ela deu conta, ela entendeu. E que é a função da escola, né? Preparar esse indivíduo para tudo, mas principalmente para compreender o que está ao seu redor. E ele entendeu bem, bem fofinho, assim, foi uma alegria muito grande para nós todos. E o nosso trabalho de pedagogo não para por aí, né? Além de planilha, de assistir videoaula, de fazer tudo e mais um pouco, nós não paramos. Eu sempre brinco que, a partir do momento da pandemia, o celular virou nosso objeto de trabalho, das 7h30 da manhã até 9, 10 horas da noite, não para de tocar, não para de fazer o pipipi, e é o nosso instrumento de trabalho. Então, é ali que nós damos devolutiva para as famílias, conversamos com os professores, fazemos as nossas reuniões, ficamos muito mais próximos de todos. No início do período remoto, alguns professores questionaram de estar dando seu número pessoal, né, para as famílias estarem fazendo parte desse momento. Eu mesma era uma pessoa que era muito contra isso. Raramente eu dava meu número de celular para alguém, porque eu achava que tinha que separar. Com a pandemia, ficou difícil eu não fornecer o meu número. Porque como é que a criança, o pai e o professor vai estar tirando a dúvida, vai estar em contato comigo, ele não tem outro meio, né? Ele precisa de um auxílio. E como é que eu vou fornecer esse auxílio? Um dia lá no mês, quando eu vou estar na escola, não dá tempo. Né? Então, eu preciso estar mais perto. E hoje eu vejo assim, um trabalho bem tranquilo, até quem era mais radical nesse sentido, já está bem a par das famílias, buscou essa afetividade, e isso tem resgatado muitas questões, assim, principalmente de humanidade mesmo. Né? Essa pandemia ensinou todos nós sermos um pouco mais humanos, pensar no outro. E é uma coisa bem importante que nós, enquanto escolas, temos que retomar é isso, formar o ser humano, e não formar uma pessoa só com aquela caixinha de conhecimento que a gente estava acostumado a fazer, que era trabalhar o conteúdo, vir a página e vamos embora. E agora não, nós precisamos pensar e integrar tudo que está ali de conteúdo,
das ciências, da tecnologia, buscar experiências novas, desafios novos, linguagens diferentes, e trabalhar tudo isso no global e no individual, pensando em cada ser, repensando cada um, e trabalhando os conceitos de complexidade. Eu não posso mais focar em um conteúdo. Eu não sei, talvez amanhã volte às aulas ou não, mas se voltar, como é que eu vou dar conta de tudo que tem aqui naquele currículo? Não vou dar conta. Então, eu preciso pensar o que é essencial para o meu estudante e buscar em todas as áreas, todas as ciências, todas as linguagens, o que cada uma pode contribuir sobre aquele conteúdo, aquele tema. Né? E assim, vai ser fácil? Não vai. Temos receita? Não temos. E até a própria prefeitura, essa semana, pediu para que nós fizéssemos com as famílias uma enquete, para verificar se eles concordam ou não com o retorno às aulas. E na nossa escola, onde eu trabalho, é uma escola bem grande, nós temos mais de 730 alunos. E 91% das famílias colocaram que não querem o retorno. Já voltaram a trabalhar, já se organizaram para alguém ficar com o seu filho, mas não querem por conta da saúde. E também, mas em seguida já perguntam, e professora, mas assim, vão reprovar? Como que vai ficar o meu filho? E o conteúdo que ele deixou de aprender? Então, assim, nós temos discutido muito isso, conversado sobre isso, pensado sobre isso, estudado um pouquinho sobre isso, e não temos uma resposta. O que a gente pode dizer para essa família, para o professor, para quem nos pergunta, é que a gente precisa pensar no todo. Se nós voltarmos, vamos ter que passar novamente por toda a adaptação, principalmente com os pequenininhos, que perderam aquele vínculo, né, que não sabem mais quem é a sua professora certinho ali, como é o período, como que é ficar um pouco sentado. Ele está lá, na frente da nossa escola, tem uma pracinha, e a criança com pandemia ou sem pandemia está lá soltando pipa. Então, e eu vou colocar ele sentado no primeiro ano para ser alfabetizado. Olha a dificuldade do professor, a dificuldade dessa criança. Então, nós temos que pensar tudo isso. O que será feito para que essa criança tenha uma nova adaptação, fique num momento mais tranquilo, não sofra, porque a escola não pode ser um sofrimento, a escola tem que ser um local prazeroso para ele e para todo mundo que esteja ali, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Outra questão que nós estamos elaborando também nessa possível volta aí, a avaliação diagnóstica, para saber como essa criança está. Nós temos aí um desafio muito grande de planejar para esse retorno, porque nós temos o grupo das crianças que assistiram a videoaula e fizeram as tarefas e compreendem bem. Aquele grupo que assistiu, mas não compreende também, precisa de um auxílio, precisa de um trabalho mais específico, né? Nas videoaulas acontece também aos sábados a aula de adequação curricular. Então, o professor trabalha o conteúdo mais específico, mais elaborado para a criança que tem dificuldade, para a criança de inclusão, para a criança que tem uma deficiência. No videozinho que a professora envia para essa turminha, ela também trabalha isso de num modo mais tranquilo para que a criança aprenda e não se sinta frustrado. Então, no planejamento dessa videoaula, desse retorno, nós também temos isso. Quem assistiu e está bem, quem assistiu e não está, né, no mesmo desempenho ali, e quem não assistiu nada. Não assistiu nada, mas com uma mediação do professor acompanha, mas não assistiu nada e tem muita dificuldade. Então, o que fazer para que todos esses aprendam? É um desafio enorme e que ainda nós não temos resposta, né? A própria Secretaria da Educação também, eles estão estudando, montaram uma comissão para verificar essa possibilidade, mas também não sabem. Na minha escola também, até falei de manhã isso, nós recebemos muitos estudantes das escolas particulares. Então, assim, por conta, né, dessa pandemia, muitas famílias ficaram desempregadas, e aí os pais estão buscando escolas mais próximas. A nossa escola, então, está bem lotadinha ali de crianças, então a gente, além de tudo, temos que o papel de incluir essas crianças que estavam em outra instituição. Temos muitas crianças que são de outros países, né, principalmente ali da Venezuela, então nós também temos o papel de integrar tudo isso durante a aula.
né? Fora aqui nesse período de pandemia, eles estão ali participando no grupinho, eles estão verificando a videoaula com a professora lá do departamento, estão verificando e assistindo o videozinho que a professora fez para ele, mas não está lá na frente. Então, nós também, enquanto pedagogos, temos que pensar tudo nisso. Não é fácil, não é, mas nós precisamos avançar nessas questões para que as crianças aprendam. Como eu volto a dizer, o foco é a aprendizagem do meu estudante, da criança que está lá na escola. Então, eu, como pedagogo, tenho uma responsabilidade imensa de estar resgatando tudo isso, ajudando, incentivando, lado a lado com o professor, para que ele aprenda. De manhã até fizeram uma perguntinha sobre as crianças de inclusão, então eu já vou colocar para vocês ali como é que está acontecendo esse processo, né, durante a pandemia. Então, assim, no mês de abril até o mês de julho, as crianças que faziam atendimento com psicólogo, fono, né, neurologista, outros atendimentos além da escola, parou tudo. Então, eles não estão fazendo esse trabalho multidisciplinar aí, estão em casa. E as crianças que frequentavam sala de recurso multifuncional, sala de recurso de aprendizagem, atendimento da pedagogia especializada no Centro Municipal de Educação, em atendimento especializado, que é o nosso SEMAI, no caso da minha escola é do SEMAI do Boqueirão, que atende, também não teve essa questão do atendimento, né? Ficou só a questão da escola mesmo e das videoaulas com adequações. A partir deste mês, já retomou-se isso, que é um grande avanço para essa criança que precisa de um atendimento individualizado. Então, o que está acontecendo? Quem frequenta o SEMAI, ou a sala de recurso multifuncional, ou a sala de recurso de aprendizagem, o professor solicita à família um termo de ciência, né, de autorização, e ele faz uma videoconversa com essa criança individual durante 40 minutos, uma vez na semana, trabalhando as habilidades que essa criança precisa desenvolver para que ela avance no seu conhecimento. Então, assim, potencialize tudo isso. É um grande ganho, porque estava somente para o professor regente ou professor de área, né, para nós, pedagogos, estarmos elaborando atividades diferenciadas para essa criança. E a partir de agora, com essa parceria, as professoras, né, fazem essa videoconferência, fazem esse bate-papo, trabalham essas habilidades, favorecendo tudo isso. Quando tinha as aulas presenciais, algumas crianças, principalmente alguns autistas da nossa escola, possuíam um profissional de apoio. Só que no município de Curitiba, eles são contratados, são estagiários, né, de pedagogia ou psicologia, e são contratados. Então, o contrato, né, tá parado ali, foi interrompido, e nós não temos agora esse apoio, né, do profissional de apoio. Então, era só mesmo a regente, a corregente e nós para auxiliarmos. Então, agora com essa questão do retorno do momento com o professor mesmo, que atua lá na sala de recurso multifuncional, ou no SEMAI, ou na sala de recurso de aprendizagem, auxilia muito para que essa criança avance. Mesmo assim, o professor da escola tem como obrigação, né, de estar trabalhando com essa criança de inclusão. Então, nós já elaboramos um planejamento para que essa criança consiga também participar das atividades, dentro das suas limitações, dentro das suas potencialidades, mas procurando avançar cada vez mais. Então, até um exemplo que eu coloco que foi bem bacana, assim, as famílias gostaram muito, inclusive, da aula de ciências, em que a professora tinha que trabalhar um conteúdo com o uso do microscópio e como adaptar essa atividade para essa criança de inclusão que está em casa. E como desenvolver isso? Então, ela foi atrás, pesquisou, nós estudamos um pouquinho e desenvolvemos ali um microscópio feito de garrafa de amaciante, de roupa. E aí foi colocado algumas laminazinhas, feita com material reciclável, com resíduos, enviado à família, e ele pôde trabalhar o mesmo conteúdo que estava sendo desenvolvido na aula de ciências de uma maneira mais lúdica e manipulável, onde teve mais sentido para ele. Né? E foi bem bacana, a nossa família até recolocou no Facebook, agradeceu muito a escola por ter pensado algo a mais para essa criança. Né? E agora, essa semana, nós estamos ali na questão da cadeia alimentar.
Então, estamos também estudando um pouquinho ali como fazer com que fique muito no concreto, que essa criança entenda a cadeia alimentar, que é um conceito mais amplo. E aí, no estudo, surgiu a ideia de fazer o animal realmente ali se alimentando do outro. Então, pensamos lá no leão. E daí, dentro da barriga do leão, abre-se o outro animal lá que ele comeu. E dentro da barriga do outro, o outro, até chegar no ser pequenininho que inicia lá toda a cadeia alimentar. Então, dá um trabalho? Dá, mas é muito gratificante, porque você vê realmente essa criança participando de todo o processo. E isso sim é equidade, isso sim é inclusão, né? E não é eu trabalhar outro conteúdo, qualquer coisa, só para dizer que ele está na escola. Não, é você estar incluindo realmente e participando daquele conteúdo, mas adequando para que ele consiga realizar da melhor forma possível, né? E sempre avançando. Então, assim, só para terminar um pouquinho a minha fala, e já falei bastante, tá? Eu gostaria de tomar a liberdade e ler para vocês alguns conceitos que eu retirei de alguns livros do Edgar Morin. Esse aqui eu recomendo para vocês, se quiserem fazer uma leiturinha assim de bolso. São os saberes globais e saberes locais, o olhar transdisciplinar, que fala um pouquinho dessa complexidade, desse unir todas as ciências que eu falei para você. E dentro deste livro, eu retirei a seguinte frase que o escritor Edgar Morin traz e pensa sobre a educação. Então, ele colocou assim: o pensamento complexo não é um conceito manipulável, é o de integrar em si próprio uma visão que busca a multidimensionalidade, a contextualização. É uma ajuda ao pensamento pessoal, não é um programa, um método que pode sair da minha bolsinha e ser utilizado. É uma integração em sua mente de alguns princípios fundamentais. E no livro Reinventar a Educação, também do Edgar Morin, ele traz uma complementação dessa fala sobre a transdisciplinaridade, que é essa complexidade, é o estudo do global e do total, pensando num ser humano melhor, pensando no planeta, nas questões das ODS, que a gente chama, né, são todas as questões aí voltadas para o planeta, para o ser humano, para o pensar no outro, para as questões da mulher, né, do negro, de tudo. Então, assim, ele traz esse pensamento total, e é o que a gente trabalha um pouquinho com a criança no dia de hoje, né, não só o conteúdo estanque. Então, ele coloca nesse livro, a transdisciplinaridade deverá estar aberta à identificação e busca de soluções de problemas de natureza complexa. Somente poderá acontecer se produzir-se reforma do pensamento que inclua essa transdisciplinaridade. Então, aquilo um pouquinho que a gente conversou, né? Eu preciso pensar no todo para formar uma pessoa integral. Eu não posso estar pensando como antes, numa caixinha, num pensamento só, e pedir uma avaliação disso e pronto. Não, eu preciso desenvolver habilidades, competências, né? Eu vi a professora Edi ali falando com vocês que vai trabalhar ali as competências, e a Base Nacional Comum Curricular traz bem isso, as competências que a criança precisa desenvolver para ela estar nesse mundo como um cidadão de verdade, e não somente ali como um mero ser, mas ele precisa atuar, pensar, definir e tomar uma postura diante de algumas questões, né? A escola, eu sempre falo isso, a escola não vive sozinha. Ela está dentro da sociedade, a sociedade dentro dela. Ela passa pela política, ela passa pela religião, ela passa por todos os comandos e conceitos. Mas a gente precisa fazer com que aquela criança que está na escola, ela desenvolva habilidades para entender tudo isso e se postar, né? Ter uma postura, ter uma atitude, um movimento, uma mudança de pensamento. Isso é um pensamento transdisciplinar. E para finalizar a minha fala ali e abrir para as dúvidas, questionamentos e o nosso bate-papo, eu gostaria de deixar um pensamento, que é do Mário Sérgio Cortella, que eu admiro muito, né, esse filósofo, que ele diz assim: se a educação não for provocativa, não se constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. E nós não podemos ser apenas mero repetidores. Nós temos que fazer com que tudo se modifique, e para o bem. É isso. Muito obrigada.
Pessoal, então, eu vou abrir para as perguntas, tá? Vocês podem abrir o microfone e perguntar. Quem gostaria de perguntar? Aproveitem, hein? Não é assim? Eu gostaria, prof. Então, vamos lá, Cíntia, pode perguntar. Primeiramente, boa noite, Carla. Boa É um noite. prazer ter você aqui compartilhando com a gente um pouco da tua experiência. Obrigada, professora, também por essa oportunidade. E a minha pergunta é sobre os profissionais. Uhum. Porque, assim, a gente percebe que eles têm muita resistência ao novo. Como que foi, assim, o respaldo que eles deram quando teve que mudar essa abordagem pelo método remoto? Então, assim, obrigada pela acolhida, Cíntia. Não foi fácil, né? Foi um momento em que tudo parou, de repente, nós estávamos na escola numa sexta-feira, e aí na segunda-feira não íamos mais para a escola. Vamos ficar em casa, e a partir de agora, você, professor, você, pedagogo, você, servidor, vai participar remotamente pelo computador, pelo seu celular, vai fazer as suas videoaulas, você vai repensar o seu trabalho e você vai dar conta de tudo isso. Não teve nada de explicação, nada de ensinamento, a gente teve que se virar. Tudo que é novo causa um certo desequilíbrio, né? Você demora para acomodar. Então, vou dizer, inclusive para mim, não foi fácil, né? Até eu brinco muito assim, eu tenho muita dificuldade nas questões da tecnologia. Para eu aprender, né, a mexer aí no Meet, desenvolver algumas questões aí da própria planilha e trabalhar isso com o professor, gerou um desconforto. Então, assim, foi um movimento de dificuldade, sim, de inovações, de desafios, mas também de muitas conquistas. Não foi fácil, não está sendo fácil. Aqui em casa, eu vou dizer isso particularmente, chegou a ter um momento em que a minha família se reuniu e falou: opa, mãe, para, respira um pouco, agora não é hora, né? Porque assim, a gente acabou absorvendo tudo, principalmente a mulher. Os afazeres domésticos, as atividades enquanto professora, enquanto pedagoga, enquanto mãe, enquanto esposa. Então, assim, se sobressaiu muito isso. E na escola, da mesma forma, o professor teve que se ver do dia para a noite, fazendo muita coisa que ele não estava acostumado. E aí nós temos profissionais e profissionais, né? Em toda a área. Tem aqueles que, opa, ele vem uma sacudida, não sei por onde começar, mas eu vou correr atrás, porque o meu aluno está lá esperando e ele precisa aprender. Eu tenho que fazer videoaula, eu tenho que explicar as atividades para ele, eu tenho que trabalhar com essa criança e ele tem que aprender. Então, eu não posso esperar só lá uma vez no mês que essa criança pegue a atividade impressa e assista a videoaula que a professora do departamento está colocando e pronto. Eu tenho que me espertar, eu tenho que ir atrás. Então, assim, houve um desequilíbrio emocional, houve uma insegurança muito grande, e ainda acontece, né? Por essa nossa preocupação, enquanto gestão, enquanto pedagogo, enquanto escola, tomar algumas atitudes para que esse professor não desanime. Então, nós temos que ser muito parceiros dele. E ele mostrar que ele consegue fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, dentro daquilo que lhe é permitido. Né? Então, assim, por isso, essa questão muito próxima do professor, essa afetividade com o professor, esse respeito ao trabalho do professor. Jamais, enquanto pedagogo, eu vou invadir o momento do professor e falar: professor, você não foi feliz aqui não está legal, não vamos por esse caminho. Não, a gente vai respeitar, vai mediar, vai procurar falar de uma forma que esse professor entenda, repense e que tudo dê certo. Não é fácil, não é, né? A cada dia a gente vem aí tendo novos decretos, novas coisas que estão sendo solicitadas para nós, enquanto escola, e que às vezes é de um dia para o outro. Semana passada mesmo foi de sexta para hoje, a solicitação de todos os talões de luz das quintos anos para fazer um recadastramento. E como que eu vou pegar o talão de luz de uma criança que está em casa?
Então, assim, fomos atrás, vi o WhatsApp, grupo, professor ali acionando, e era meia-noite, sexta-feira, e nós atrás de todas as informações. Então, assim, é árduo trabalho, mas é um trabalho muito bom. Eu, assim, tiro o chapéu para todos nós da educação. Pessoal, Obrigada, Carla. Por nada. quem mais? Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, mas primeiro eu vou deixar vocês. Aproveitem, perguntem. Né? Se alguém não quer falar, pode escrever no chat aqui que eu leio daí. Mais alguém? Ninguém tem dúvidas? Não? Então, eu vou perguntar, né, sobre a inclusão. A Carla já falou, né, sobre essa questão. Uma coisa que eu vejo e eu percebo com os estudantes que eu atendo é a importância deles escutarem a minha voz, né, a minha voz. Porque nós, né, se nós que somos adultos, nós temos dificuldade de vínculo, de mudar de professor, então, imagina, né? Imagina os pequenos, né? Eu acho que os pequenos, a questão do vínculo é fundamental, né? Sobre o currículo oculto, você já falou, né? Duas perguntas, Carla. A questão de como que a prefeitura ela se organiza em termos de estudantes. Quantos estudantes um pedagogo atende? Uhum. E a Então, outra é sobre o método de alfabetização. É isso. tá. As outras Então, foram assim, respondidas. que bom. Então, assim, a prefeitura tem uma determinação, uma normativa, que conforme o número total de alunos matriculados efetivamente na escola, é que é liberado, né, para a contratação, para o concurso e o processo, né, de trabalho mesmo, o pedagogo, o professor, então, assim, é feita uma contagem, realmente. Antes, até um ano retrasado, mais ou menos, era feito por turma. Então, tem 30 turmas, digamos, são, né, 4 pedagogos para atender. A partir da última resolução, mudou-se um pouquinho isso. Então, é a quantidade de estudantes matriculados. Na nossa escola, como nós temos 738, nós temos 2 pedagogos de manhã e 2 à tarde. Ano retrasado, nós tínhamos 800 crianças matriculadas. Então, além do diretor, do vice-diretor, nós tínhamos também o coordenador pedagógico, administrativo, que auxiliava muito ali, e é uma perda enorme para a escola não termos mais esse profissional, porque o diretor e o vice ficam assim, desesperados, porque é muita coisa mesmo na escola, né? E 730 é um número elevado, né? Para 2 pessoas só organizando toda a gestão ali. E daí na nossa escola também, nós temos 2 pedagogos de manhã e 2 pedagogos à tarde. Estamos até em falta de uma pedagoga, né? Estamos em 3 no momento, então está bem mais puxado. Não conseguimos, assim, a liberação pela prefeitura nesse período de pandemia de mais um profissional, porque não estamos lá diretamente na escola, que é uma pena, porque o nosso trabalho está sendo o dobro, mas, enfim, a gente teve que se organizar e deu tudo certo. Então, as escolas menores até 400 alunos são 2 pedagogas, uma de manhã e uma à tarde. Então, depende muito do número de matrícula mesmo efetivada na escola. E para a questão até de livro didático, de material, que é até uma curiosidade, assim, é verificado o censo do ano anterior. Então, digamos, ano passado nós tínhamos 720 estudantes. Digamos, né, um número assim, não sei corretamente, é um número que era, mas digamos seja 720, então, o livro didático, o material todo, a verba vem em cima desses 720, esse ano nós temos 738, então ali temos já uma defasagem um pouquinho maior, né, até de verbas e tudo mais. A gente dá um jeito, a gente se vira, né, tira xerox do livro, e empresta de um, empresta do outro, faz trabalho em equipe, faz kit, a escola se inventa a todo momento, né. E a questão do método de alfabetização, que a Edi questiona, bem assim, quando a prefeitura adotou o ciclo de aprendizagem, que no estado já era, né, o ciclo básico, e daí a prefeitura adotou o ciclo de aprendizagem, que é a mesma
só muda o nome ali, mas é o mesmo trabalho. Trabalhava-se muito a questão do construtivismo, né, Piaget, Vygotsky, e era focado só nisso mesmo, né, nós não podíamos pensar em outro método e trabalhar outras questões. Mas eu, como pedagoga, e a Jean me conhece, sabe muito bem disso, né, eu não posso deixar que o meu aluno fique só nessa questão, porque todo mundo aprende de uma forma diferente. Eu aprendo muito ouvindo, a Edi aprende muito ali no sinestésico, tocando, no tato, né? Outro aprende muito vendo, escrevendo, registrando, então cada um é diferente. Eu não posso exigir que todos aprendam desta forma, com o mesmo método. Não funciona. Então, eu sempre brinco que na escola a gente faz um ecletismo. Pega-se tudo que é de bom de todos. Eu pego um pouquinho lá do tradicional, um pouquinho da escola nova, um pouquinho do tecnicismo, um pouquinho de tudo, para que essa criança aprenda. Eu não posso fazer com que uma criança chegue ao terceiro ano, que é o final do ciclo do terceiro e do quinto, que pode acontecer a retenção, né, em alguns casos ali, raros, mas acontece, que essa criança chega ao terceiro ano sem saber escrever o nome, porque eu só trabalhei o construtivismo, só trabalhei ali a questão, né, do desafio, do concreto, mas e aí? Não funcionou para aquela criança, eu preciso pensar, e aí sim vem o trabalho efetivo do pedagogo, pensar com esse professor o que mais dá para ser feito que essa criança aprenda. E puxa essa valorização, esse desempenho do estudante. Eu não posso ficar só no método. Então, o método global é muito bom, mas ele não dá conta das particularidades. Na escola, a gente começa assim, lá, trabalhando pelo texto, né, que é o todo, aí vamos para o parágrafo, vamos lá para a frase, vamos lá para a palavra, depois para a sílaba, na questão da alfabetização dos pequenos, lá para a letra. Mas e aí? Fiquei só nisso, a criança não conseguiu, o que eu vou fazer? Então, eu vou ter que pensar muitas linguagens diferenciadas, muitos recursos e muitas metodologias para atingir essa criança. Eu tenho uma criança lá disléxica, como é que eu vou fazer para que ela aprenda a leitura? Ela tem o direito lá da pessoa que vai ler para ela os conceitos, vai auxiliá-la, ela está respaldada até a universidade, mas e aí? O que eu vou fazer de mudança na vida dela? Eu só vou pensar assim, de que ela tem dislexia e pronto, daí é trabalhada lá na pedagogia especializada e acabou? Não, eu tenho uma responsabilidade muito grande por todos os meus alunos, por todos os meus estudantes. Então, eu preciso trabalhar todos os métodos. E eu vejo assim, né, às vezes até questionam, como você faz isso se a prefeitura solicita desta forma? A gente vai tendo um jeitinho, né? E muitos cursos já têm também trabalhado essa questão, retomado que o importante é você trabalhar o gostoso, o desafio, puxar ali, digamos, um caça-palavra, né, um trabalho diferenciado ali, com as questões de desafio mesmo, para que a criança possa resolver um problema, ela possa solucionar um problema, buscar soluções de diferentes maneiras, e não só numa continha, 2 mais 2, 4, acabou. Mas e qual é o raciocínio que eu tenho por trás para chegar nesse 4? Isso tudo é valorizado. E então eu não posso ficar focado só no método. Eu preciso estudar todos, verificar a possibilidade e a validade de cada um e aplicar. Não sei se respondi, Edi. Respondeu, né? Porque eu tenho uma implicância. Inclusive, eu vou trabalhar com elas a questão dos métodos de alfabetização. Até foi uma solicitação de algumas estudantes, porque o que nós percebemos hoje, né, Carla? Todo mundo, a educação, ela tem falhas, né? Inclusive nós do ensino superior, porque hoje o curso de pedagogia, ele forma um profissional meio generalista, e ele não sai um alfabetizador. Então, às vezes, elas se formam e vão trabalhar como pedagoga, mas, às vezes, eu mesma, quando eu me formei, me jogaram numa sala e eu tinha que alfabetizar criança de 5 anos, porque eu fui dar aula na pré-escola e, naquela época, né, há muitos anos atrás, a criança, eu tinha 35 crianças na pré-escola, e ela tinha que ir para o primeiro aninho alfabetizada, porque senão a outra professora te detonava. E ainda ela te detonava, sim.
A cidade inteira ficava sabendo, eu morava numa cidade pequena, e eu lembro uma vez, eu tive uma turma que uma foi para o primeiro ano sem ser alfabetizada, e aquela menina nunca aprendeu. E naquela época, nós não tínhamos o que nós temos hoje. Hoje você encaminha para uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, por mais que às vezes falta braço, falta gente para fazer todo esse trabalho, mas hoje nós temos muita coisa que lá naquela época não tinha, E um belo dia a mãe bateu lá na minha porta e disse, professora, minha filha foi para o primeiro ano, não sabe ler e escrever? E eu, o que eu vou dizer para essa mãe? De 35, e eu estava sendo crucificada, minha mãe ficou louca. Minha mãe disse, eu nunca quis que tu fosse professora, Laís, mãe, Então, e eu penso, Carla, que o método só, ele não atende bem essa resposta que você deu, é bem assim que eu penso, porque cada criança tem um cérebro diferente. Como é que eu vou partir do método global de uma criança que não tem contato com o mundo da letra? É difícil, se ela não tem contato com o mundo textual, ou se ela tem uma disfunção neurológica. Nós duas trabalhamos muito tempo com a educação inclusiva, com classes especiais. Hoje eu estou só na escola especializada e na inclusão, eu trabalho na inclusão, eu coordeno a parte de inclusão da universidade hoje, e que não é fácil, e eu vejo, assim, professores que se esforçam, que me ligam, professora, como é que eu vou ensinar esse aluno? O que eu posso criar, que possibilidades? E outros professores que não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados a passar a matéria e o aluno se vira. Então, eu penso assim, que toda essa questão da pandemia teve um lado muito positivo. Tirou muita gente do comodismo, tá? Que pegava o livrinho, passava a lição no quadro, e cantava musiquinha para as crianças, claro, cumpria o seu papel. Só que agora, inclusive, no momento em que nós retornarmos, talvez a gente retorne para o ensino híbrido, existe uma grande possibilidade, até está todo mundo imunizado aí, talvez nós retornamos aí para o ensino híbrido, mas isso é tudo possibilidades, um pouco no presencial e um pouco online, mas independente disso, tá? O que eu vejo? Que nós vamos ter que mudar, porque aquela criança que estava correndo na rua o dia inteiro, ela não vai mais querer ficar sentada, e aquele que estava lá no celular, eu vejo os meus pequenininhos lá sentados, eu faço chamada, eles respondem, presente, ele vai querer o celular também, então, eu acho que tudo isso que nós estamos passando, eu estou focando na educação, o que eu vejo assim de muito importante é o acolhimento. E isso que a Carla falou, a coisa se estendeu, a coisa se estendeu. Eu, dia 15 de março, falaram assim, professora, vai para casa, corre, vai embora. Gente, quando eu não levei, não trouxe nada, peguei minha bolsa e saí voando. Vim para casa, era para eu ficar em casa. Eu não tinha nada em casa. Agora a senhora tem que gravar aula. Eu falei, meu Deus, o que eu vou usar? Eu fui para o meio da rua gravar aula. Meu vizinho gritou da janela, professora, vão roubar o teu computador. Fui para os fundos do prédio, tudo de máscara. Daí eu pensei, meu Deus, eu tenho que gravar aula de máscara, eu estou na rua, sabe? Fui catar pedra, fui inventar coisas. E o que eu vejo nessa questão hoje? Que às vezes é muito
o aluno tem que se apropriar do processo de aprendizagem, mas é muito mais a questão do acolhimento, da questão afetiva, do amor. Esses dias eu tinha uma aluna aí que ela não estava mais participando da aula. Aí eu mandei uma mensagem para a mãe. Eu falei, ai, mãe, eu estou com uma saudade, né, da alegria da tua filha. Eu sei que a senhora está bem ocupada, que a senhora está com uma série de questões e tal. Menina, ela ficou o domingo inteiro dando aula para a filha e postando as aulas para mim. E, sabe, né? Aí, então, às vezes, né, eu não vou ligar para a mãe e dizer, né, ei, né, por que teu filho não está assistindo aula? Não é desse jeito. Aliás, não é desse jeito nunca, né, Carla? Nós duas, quantas famílias nós tivemos que atender em situações, né, complicada, e chegar mansa, né, o pai querer me avançar, né, Carla? A Carla sabe disso, tá? E você chegar mansa, né? Então, nós temos que ter a formação técnica, ter todos esses subsídios, mas nós precisamos, acima de qualquer coisa, independente de, tá? É acolher, né? É ir com jeitinho, conversando, convencendo. Eu trabalho com estudantes extremamente complicados. Eles são de moderados para severos, tá? Mas eles fazem, tá? Eles fazem as atividades, coisa mais linda desse mundo, né? Então, é isso aí, o professor, o professor, ele tem aí um papel fundamental, né? Eu não sei se mais alguém quer falar, quer agradecer, né? A Débora já agradeceu ali, né? E é bem isso que eu penso, né? Eu acho que a Carla é muito pé no chão, uma excelente pessoa, uma linda, né? E uma profissional séria, né? Tudo ela vai pesquisar antes, né, Carla? Tem que estudar um pouquinho, né? É isso aí. Eu só tenho que agradecer, eu estou muito feliz, tá, de poder estar aqui hoje, de ficar escutando, e porque como eu estou mais ligada na escola especializada e na inclusão, então tem coisas também que eu acabo me perdendo, né? Pessoal, foi muito, muito aprendizado para mim. Mais alguém quer falar, meninas? Quem quer falar? Obrigada, Carla, você é um exemplo. Ela é um exemplo de pedagoga. É isso aí. Mais alguém quer falar em nome da turma, agradecer? Vamos lá, meninas. Podem falar. Quem gostaria de falar, hein? Adorei sua fala, obrigada por essa experiência, a professora Carla, foi um aprendizado muito rico. Obrigada, Laís. Quem mais? Mais alguém? Não? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Vou interromper.